Seja muito bem-vindo ao Acerto de Contas. O banco britânico HSBC ajudou clientes ricos a evitar o pagamento de milhares de dólares em impostos nos seus países, num esquema que já foi batizado por SwixLeaks. O esquema, levado a cabo pela filial do banco na Suíça, foi tornado público a 9 de fevereiro, resultado de uma mega investigação que envolveu um ex-funcionário do banco, o Le Monde, e mais de 150 jornalistas de 47 países. E agora, que consequências para o banco e para os infratores? O que é que tem de ser feito para evitar que os mais ricos escolham os paraísos fiscais para esconder dinheiro das autoridades fiscais dos seus países? É o assunto que hoje vamos debater em estúdio, com as presenças de Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista, Miguel Prata Roque, constitucionalista e professor, e António João Malha, é sociólogo e membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Senhores, muito obrigada por estarem neste Acerto de Contas para debater um tema que é muito sensível. Antes de mais, a primeira leitura deste tema que já foi batizado como SwixLeaks, ficou espantado? Bom, bom dia antes de mais. Não fiquei especialmente espantado. Toda a gente sabe que existem offshores. Os Estados, de alguma forma, sempre os promoveram com enorme hipocrisia, ou seja, simultaneamente promoveram a existência dessas mesmas offshores e simultaneamente foram introduzindo medidas de pseudo-combate à utilização das mesmas. Faz-me sempre lembrar um bocadinho a questão do tabagismo. Toda a gente critica, mas nunca ninguém proíbe a sua utilização, mas aumenta-se os impostos para os consumidores. E, portanto, toda a gente sabe também, não estou a dizer uma grande novidade, que a banca, pelo menos até há uns anos atrás, incentivou, estou a falar genericamente, incentivou a utilização e propôs a utilização de esquemas menos claros e de utilização de contas e de sucursais em zonas offshore, sabendo, consciente ou inconscientemente, obviamente, ou não tendo o cuidado para saber a origem dos fundos, nem o seu destino, e, portanto, que potenciou a utilização destes esquemas. Portanto, não me parece que haja aqui uma grande, aliás, já houve, ao longo dos últimos anos, já houve várias denúncias por parte de ex-funcionários de instituições bancárias, já houve listas que foram divulgadas e vendidas a governos com identificação de contas bancárias e detidas em zonas offshore ou não declaradas, neste caso estamos a falar do HSBC na Suíça. Portanto, o país, aliás, que tem ao longo dos anos tem diminuído ou aumentado a transparência e diminuído as regras relativamente ao aperto em relação às regras de sigilo bancário. Estamos a falar de algo que toda a gente sabe, pouca gente quer falar sobre o assunto, mas que acho que é do domínio público que estas coisas acontecem. Sendo que aquilo que sabemos, Miguel Prata Roque, é ainda a ponta do iceberg, disse o autor desta denúncia. Bom, quer dizer, estes factos são interessantes na medida em que resultam de um ato de um próprio funcionário do banco em causa, neste caso do banco que tem sede na Suíça, e que resultam de uma tentativa, como estava a dizer, aliás, o Dr. Samuel Almeida, uma tentativa de venda a governos estrangeiros. Este funcionário tentou vender essas listas a vários governos e as autoridades francesas decidiram investigar o que é que se passava e depois de uma busca à casa deste engenheiro informático foram descobertos uma lista extensíssima com vários nomes e isso acabou por chegar às mãos da atual presidente do FMI e então ministra das Finanças e aliás deu lugar àquilo que se designava a lista Lagarde. E precisamente estávamos a falar de 2009, quando foram realizadas estas buscas. E depois a senhora Lagarde enviou essa mesma lista a várias autoridades nacionais. É curioso que agora, passados cerca de 6 anos, volta esta questão a chegar à praça pública por força desta investigação do consórcio de vários jornalistas. Mas é verdade que esta questão é uma questão que já remonta a factos de 2006 e de 2007, o que, aliás, levanta alguns problemas, a meu ver, do ponto de vista quer da prescrição de eventuais crimes que tenham sido praticados,
e até não só da prescrição, porque às vezes nós pensamos muito na responsabilidade criminal e pensamos pouco noutra consequência, que é a possibilidade de liquidação adicional e, portanto, de correção das declarações fiscais que tenham sido feitas a essa data. E, por exemplo, no caso português, no caso da Lei Geral Tributária, o prazo para que possa haver essa liquidação adicional, portanto, o prazo de prescrição, de caducidade desse direito de liquidação é um prazo muito curto e, portanto, eu diria que em relação à maior parte desses factos, dificilmente será possível que as autoridades portuguesas, falando especificamente no ordenamento jurídico português, que possam perseguir esses mesmos factos. Mas temos ou não novos factos relativamente a essa lista Lagarde? E o que é que foi feito durante este tempo em que foi conhecida essa investigação e que consequências é que já tiveram alguns dos processos que foram levantados? Certo, quer dizer, eu não conheço em concreto quais são os novos factos agora divulgados por este consórcio de jornalistas. Se estamos a falar na lista originária, essa lista originária foi no fundo, foi apreendida em 2009 e dizia respeito a factos de 2006 e 2007. Portanto, estivemos a falar de factos de 2006 e 2007 e isso levanta problemas muito sérios do ponto de vista da prescrição e da caducidade de eventuais crimes que tenham sido praticados nessa mesma data. Podem ser indiciadores de que essas mesmas pessoas mantêm contas nesse mesmo banco e que os depósitos lá feitos são decorrentes no fundo, de crimes fiscais. Também é importante dizer isto. Mas aí temos um problema. Temos um problema, é que, entretanto, Portugal aprovou 3 regimes de regularização de dívidas tributárias e de contas bancárias e fundos mantidos, os famosos RERTs, que têm uma exclusão de responsabilidade relativamente aos factos que foram praticados e de responsabilidade pelas omissões declarativas. O que significa que Portugal, aquilo que fez, por via legislativa, foi um branqueamento, não de capitais, neste caso, mas foi um branqueamento de responsabilidade a coberto supostamente da necessidade de aumentar as suas receitas tributárias, o que não deixa de ser, obviamente, chocante, não em virtude da questão deste caso em particular, mas, aliás, há diversos contornos bastante opacos em relação a esta questão. E já podemos falar sobre a questão dos prazos de caducidade e dos prazos de prescrição. E a primeira questão, de alguma relativa opacidade, e falta de transparência relativamente ao funcionamento, nomeadamente da atividade parlamentar, da atividade da administração da autoridade tributária, prende-se com a circunstância de que ninguém diz em Portugal onde é que está a referida lista, ou se a mesma chegou, a quem é que foi entregue, e chega-se a falar inclusivamente nos corredores de que os CDs terão de alguma forma sido desaparecido com a identificação das pessoas, e ninguém quer confirmar se essas listas foram efetivamente remetidas em 2009 ou não. E, entretanto, nós permitimos-nos aprovar um regime, ou neste caso foram 3 ao longo dos últimos anos, que exclui de qualquer responsabilidade, embora obviamente não afasta a responsabilidade posterior se as pessoas mantiveram os fundos no exterior e continuaram a não declarar os mesmos em Portugal, coloca obviamente problemas em termos de transparência e de funcionamento do nosso sistema judicial e do próprio funcionamento da própria autoridade tributária, que obviamente justifica uma explicação pública sobre o que se passou nos últimos 5 anos. António Malha, vou pegar precisamente nestes últimos pontos que nos trouxeram até aqui para perceber porque é que houve autoridades de outros países que tomaram efetivamente ações, abriram processos e conseguiram recuperar algum do dinheiro que tinha fugido à chamada evasão fiscal, mas Portugal não fez absolutamente nada. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite que endereçaram ao Observatório de Economia e Gestão de Fraude para participar nesta troca de opiniões sobre este caso. Relativamente à questão que me coloca, e, enfim, de acordo com os dados que fomos conhecendo, parece que há um acompanhamento das autoridades, designadamente da Procuradoria-Geral da República, relativamente aos elementos que têm a ver, no caso concreto, com Portugal. De concreto, pelo menos as informações conhecidas não divulgam quando é que esse acompanhamento se iniciou. Se foi só agora, quando o caso de facto ganhou estes contornos de maior exposição mediática, digamos assim, se terá sido logo a quando da divulgação das primeiras informações, que, ao que parece, datam de 2007, 2009, quando de facto houve essa divulgação, ou pelo menos essa comunicação à senhora Lagarde, na altura Ministra das Finanças do governo francês. Mas se for agora, vai correr atrás do prejuízo ou não?
Se for agora, enfim, já estamos a falar no campo das suposições, obviamente que as condições são as de agora, digamos assim, e de facto, se calhar podemos estar perante situações em que, havendo de facto matéria criminal, porque me parece que se calhar ainda estamos numa fase, não sei, mas numa fase se calhar um pouco muito de muito ruído, importa naturalmente clarificar, tanto quanto seja possível, o que está em causa relativamente a Portugal. Se estamos a falar de situações que têm a ver, de facto, com possíveis práticas criminosas, designadamente evasão fiscal, e nos casos em que assim seja e em que a lei permita haver ainda, digamos assim, entre aspas, a perseguição dos autores dessas práticas e a recuperação de eventuais impostos que ainda possam ser cobrados, penso eu que deverá naturalmente haver esse tipo de procedimento. Mas falava num dever de esclarecimento. Deixe-me perguntar-lhe, acha que o interesse no esclarecimento é só de Portugal ou do próprio HSBC, o banco britânico que está por detrás de todo este esquema? Porque estamos a falar de um ataque ao coração do capitalismo, do mercado de capitais. Não interessa a todas as pessoas que acreditam no mercado de capitais que haja um cabal esclarecimento de toda a situação. Acha que o HSBC devia ou não divulgar toda a informação que tem? Que sim, naturalmente que sim. Estávamos a falar do caso concreto de Portugal, mas a situação relativamente a Portugal, penso eu, que depois se estende a todos os países que tenham, de alguma maneira, pessoas envolvidas nesta situação. E, obviamente, que a entidade bancária, neste caso o HSBC, penso eu, por uma questão de transparência, deverá dar os primeiros passos no sentido de esclarecer exatamente o que é que está por trás deste tipo de atuação. Agora, enfim, depois depende das circunstâncias concretas do caso, em que medida é que poderá ou não se ter essa informação, mas isso já tem a ver com esses meandros. Mas eu acho que, por princípio, deveria, de facto, dar esse tipo de informação, porque, como dizem muito bem, no fundo, este tipo de ações, para lá de colocarem em causa o bom nome das instituições, neste caso do banco, afetam a credibilidade das sociedades nos sistemas bancários e, portanto, isso sim é que é de facto perverso, se de repente começarmos todos, digamos assim, a entrar numa lógica de desconfiança dentro das nossas sociedades. Enfim, é um valor que depois reconstruir, de facto, demora muito tempo e faz-se muito devagar. Portanto, isto de facto tem esse efeito, para lá dos outros efeitos que estamos aqui a falar, não é? Tem esse efeito de contribuir para fazer ou poder fazer reduzir essa noção de confiança que é tão fundamental para as sociedades se manterem minimamente coesas, não é? Samuel, nós fomos bombardeados por uma avalanche de informação. O cidadão comum não sabe distinguir o trigo do joio. Ajude-nos, como profissional desta área, a tentar perceber o que é que está por detrás deste esquema. O que é que fez o HSBC e o que é que fizeram as pessoas que tornam, de certa forma, este esquema um escândalo? Bom, em relação, eu aí vou ter um bocadinho mais de, vou falar em abstrato e vou falar um bocadinho e vou falar mesmo em abstrato desde logo porque não conheço os detalhes todos, e aquilo que eu posso dizer genericamente relativamente a esta matéria, enfim, os esquemas relativamente de evasão fiscal, e poderemos estar perante situações de evasão fiscal ou não, é preciso também aqui termos a noção do que, ou seja, o facto da circunstância de alguém ter uma conta no estrangeiro não significa automaticamente sequer que haja qualquer indício de qualquer evasão fiscal. Os rendimentos podem ser declarados, aliás, existe uma obrigação genérica de declarar todos os rendimentos gerados. No seio da União Europeia, inclusivamente com a Suíça aderindo, existem mecanismos, chama-se uma coisa, há um diploma que se chama a Diretiva da Poupança, que permite comunicações entre os Estados, precisamente para saber que rendimentos, nomeadamente gerados a partir de determinados produtos financeiros, são gerados num determinado Estado para serem comunicados ao Estado da residência do respectivo titular da conta bancária. Enfim, existe já um conjunto de mecanismos...
já desde quando? Desde 2006, 2007 ou De existiu? 2000, a diretiva é de 2005, portanto, enfim, depois levou mais algum tempo a ser implementada, porque ela teve de ser alargada a um conjunto de países que não eram membros da União Europeia, precisamente pela questão de tinham praças financeiras com alguma dimensão e, portanto, poderia haver aqui umas questões em termos de estabilização ou de concorrência desleal entre diversas praças financeiras que não estavam sujeitas a estes mesmos mecanismos de troca de informação. Mas a primeira noção que nós temos de ter é a existência de contas bancárias no estrangeiro não significa automaticamente que estejamos perante qualquer indício de fraude fiscal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Relativamente a esta questão, agora também não vamos ser naivos. É verdade que há, em abstrato, muita gente que utilizou, aliás, não é à toa que os RERTs tiveram o sucesso que tiveram. Ou seja, o último RERT teve mais de 3 mil milhões de euros que foram declarados em termos, com um agravante. É que o legislador português optou nem sequer por obrigar ao repatriamento desses capitais para Portugal. E, portanto, o que significa que, em relação a todas essas pessoas que fizeram a regularização e que não repatriaram os capitais, pode acontecer uma de duas coisas. Ou mantiveram as contas no estrangeiro, não aprenderam a lição, continuaram a viver no risco. E, obviamente, isso é uma questão muito simples. Se as pessoas aderiram ao RERT, foi porque, obviamente, não tinham declarado esses rendimentos em Portugal. Só não havia necessidade de aderir ao RERT, porque o RERT tinha o pagamento de um imposto, de uma taxa de 7,5% sobre os movimentos, sobre os movimentos declarados. Portanto, obviamente, nós estamos perante pessoas que tinham contas no estrangeiro, que tinham rendimentos gerados e associados a essas mesmas contas, e que não quer dizer que os rendimentos gerados fossem eles próprios derivados de atividades ilegais, mas que tiveram atividades económicas, que tiveram contas que geraram determinados rendimentos e que não foram declarados em Portugal. E que depois aproveitaram esse perdão por parte do Governo. E que aproveitaram esse, para regularizar a situação. Em abono da verdade, não fomos os únicos a utilizar esse mecanismo. Itália também utilizou, por exemplo. Agora, não é propriamente, se nós pensarmos em todas as consequências inerentes, é óbvio que, do ponto de vista da opção legislativa, é altamente discutível este tipo de soluções, tendo em conta tudo o que vem atrás, nomeadamente outras consequências, nomeadamente questões morais. Não é só exclusões, mas questões morais. Estamos a falar, podemos discutir do ponto de vista da moralidade entre todos aqueles que cumpriram, todos os perdões fiscais geram sempre situações potenciais de desigualdade. Essa é uma situação. E se houve 1, 2, 3, pode haver um quarto, um quinto e um sexto. Pode haver um quarto, um quinto e um sexto. O que a mim me choca particularmente, obviamente, é que é coberto, se não houver determinados cuidados com este tipo de diplomas e de mecanismos, é que pode, obviamente, servir precisamente para branquear situações que são passíveis, nomeadamente, de gerar responsabilidade criminal. Esclarecida essa questão relativamente a Portugal também, porque já vamos olhar mais Agora adiante. queria entrar aqui na questão dos prazos de caducidade para as pessoas perceberem. Relativamente à questão, se estivermos a falar de factos de 2006 e 2007, de facto a possibilidade do Estado português poder sequer responsabilizar criminalmente, e estou-me a limitar a cingir que estamos a falar de 2006 e 2007, porque se, por exemplo, for uma atividade criminosa que se continua no tempo, e portanto estamos a falar, por exemplo, de um crime continuado, o crime continuado só cessa na data da prática do último ato, o que significa que o crime de prescrição não será aplicável, uma vez que continua a atividade criminosa. Mas admitindo que estamos a falar só de factos de 2006 e 2007, de facto a possibilidade do Estado ser ressarcido por via de liquidações adicionais de imposto neste momento não é possível. E não é possível por uma razão muito simples. Nós, hoje, desde 2012 e 2013, nós tivemos um alargamento dos prazos de caducidade e de prescrição, precisamente para combater fenómenos relativamente a transferências ou factos tributários ligados a zonas offshore ou com contas bancárias fora da União Europeia que não tenham sido reportadas na declaração na modelo 3. Importa recordar que é uma obrigação que nem todos os portugueses têm presente, que desde 2011, pelo menos, que existe uma obrigação de reportar, identificar na modelo 3 todas as contas bancárias existentes fora de Portugal. A omissão dessa obrigação declarativa, ou seja, o não cumprimento dessa obrigação, faz com que automaticamente o prazo de caducidade se alargue
para 12 anos relativamente a qualquer facto tributário relacionado com a detenção dessas contas e que tenha sido omitido. Agora, isto pressupõe a omissão declarativa, ou seja, se não houver a omissão declarativa e eu identificar a conta bancária, aplica-se o prazo de caducidade normal de 4 anos. O que é que isto quer dizer se nós pensarmos, e não entrando em grandes detalhes do ponto de vista jurídico, mas aqui colocam-se problemas de sucessão no tempo. Ou seja, em termos de leis, porque eu tenho um prazo de caducidade que estava em vigor em 2006, que já na altura era o prazo normal de 4 anos, e tenho um prazo novo em 2012, que me alarga esse prazo de caducidade de 4 anos para 12 anos. Se eu olhasse para esta sucessão de leis, eu poderia correr, se não fizer uma análise mais fina, poderia correr a tentação de aplicar uma norma que existe no Código Civil, nomeadamente a aplicação deste prazo, computando o prazo que já tinha sido corrido. Ou seja, eu chegaria a 2015 e olharia para o prazo de 2012 e computaria já todo o prazo decorrido e chegaria à conclusão de que o prazo ainda estaria em aberto. Contudo, isto não pode ser feita esta análise por uma razão muito simples, porque este prazo só nasce a partir de uma obrigação declarativa que é criada a partir de 2012 e que em 2006 ela não existia. Logo, eu não posso aplicar aos factos de 2006 o alargamento de um prazo de caducidade relativamente a uma omissão de uma obrigação que em 2006 não existia. O que significa, a meu ver, aliás, isto tem a mesma consequência a nível do prazo de prescrição. O prazo de prescrição em Portugal é de 8 anos, enfim, embora com um conjunto significativo de suspensões e de regras que suspendem o prazo e a contagem do prazo, ou mesmo outros casos de interrupção, mas houve um alargamento do prazo de prescrição relativamente a este tipo de factos de 8 para 15 anos. Agora, funciona também na mesma lógica. E isto tem outras implicações, nomeadamente ao nível da prescrição dos crimes fiscais. Porquê? Porque, relativamente a crimes, nomeadamente um crime de fraude fiscal, cuja tipificação dependa de uma liquidação de um imposto, que é este o caso, o prazo de prescrição, que é de 5 anos, relativamente, o prazo geral de prescrição dos crimes tributários é de 5 anos, é reduzido ao prazo de caducidade. Ora, se eu reduzir o prazo de caducidade a 4 anos, eu chego à conclusão, obviamente, que em 2015 já prescreveram os crimes tributários inerentes a esta situação, a não ser, mais uma vez, que estejamos perante uma situação de um crime continuado. Muito bem. Todos esses esclarecimentos são essenciais, mesmo porque sabemos que as autoridades portuguesas começaram, ou não, já nesta altura, a acompanhar o caso. No caso, as autoridades deverão ter esta informação, que o Samuel acabou de nos explicar aqui de uma forma detalhada, mas que é muito importante para todas as pessoas perceberem. Gostava de lhe perguntar, então, que consequência pode ter esta ação do Governo? Acha que é mais para os portugueses verem que há aqui alguma ação, mais uma questão moral? Bom, quer dizer, do ponto de vista do Governo, há uma completa separação entre a investigação do Ministério Público e a atuação do Governo. Do ponto de vista do Governo, o Governo obviamente superintende a administração tributária e pode eventualmente fazer essas investigações no sentido precisamente de saber se essa prática de crimes, e vamos lá ver, aqui estamos a falar de crimes de fraude fiscal qualificada, mas podemos estar também a falar de crimes de associação criminosa e eventualmente também de crimes de branqueamento de capitais. É muito difícil, face a estes factos, estar a tomar posição sobre qual é a tipificação concreta do crime. Eu, aliás, aproveitava também para transmitir alguns dados que resultaram dessa investigação do consórcio de jornalistas, que são relativamente interessantes, que têm a ver também com a tipologia das contas que foram identificadas, na lógica do que foi dito aqui, para tentarmos perceber o que é isto de depósitos lícitos no estrangeiro e depósitos ilícitos. E é curioso porque, em relação às contas portuguesas identificadas, 778 contas identificadas apenas naquele banco, não é? Não estamos a falar, nem sequer estamos a falar de contas bancárias abertas em território suíço, estamos a falar especificamente naquela sucursal daquele banco. Tínhamos apenas 40% de contas abertas em nome individual, 10% de contas offshore e 50% de contas numeradas. Contas numeradas significa que nós não conseguimos identificar diretamente, no fundo, a titularidade da dita conta. Mas tudo isso é legal? Sim, à luz do direito suíço, com certeza. Mas isso levanta-nos depois outro problema também do ponto de vista do sigilo bancário, saber quais são os limites do sigilo bancário. Aliás, há um acórdão
de 2007 do Tribunal Constitucional Português a propósito do sigilo bancário interessante, em que se tenta explicar qual é precisamente a finalidade do sigilo bancário e qual é o seu âmbito máximo de proteção. É que vamos lá ver, o sigilo bancário não é uma prerrogativa do banco que exerce uma atividade comercial. Aliás, nos termos do direito suíço, o sigilo bancário até costuma ser designado como segredo do cliente bancário. Portanto, o objetivo do sigilo bancário é proteger designadamente a reserva da intimidade privada. E este regime do segredo bancário serviu numa fase inicial, precisamente, para proteger essa reserva da intimidade privada e designadamente contas de depósito, as chamadas contas à ordem. Não depois para esses instrumentos financeiros relativamente sofisticados que a maior parte das instituições de crédito começaram a criar. Mas é da sua opinião, já que é especialista nessa área também, de que o levantamento do sigilo bancário para os países onde ainda existe, e creio que vai entrar em vigor precisamente em 2017 e 2018, sim, para a Suíça, para o Luxemburgo... No caso da Suíça em 2017, Luxemburgo 2017 e Suíça em 2018. E isso vai evitar este tipo de esquemas fraudulentos ou não? Bom, vamos lá ver. A lei está cá precisamente para ser violada, não é? É por isso esta pretensão que nós resolvemos tudo por decreto, resolvemos tudo por lei, obviamente continuará a existir situações de desrespeito pela lei. O que eu estava a tentar explicar é que há uma distinção entre contas bancárias abertas em nome individual e contas bancárias em nome de pessoas coletivas. Como estamos a falar numa conta bancária aberta numa pessoa coletiva, eu tenho já mais reservas no sentido de aceitar a invocação desse sigilo bancário para proteção dessa mesma anonimato da conta. Porque no fundo não está ali em causa a proteção da reserva da intimidade privada, porque necessariamente uma empresa não beneficia na exata medida das pessoas singulares desse direito à reserva da intimidade privada. E isso tem sido, aliás, ponderado pela maior parte dos tribunais. O que este caso levanta um problema ainda mais complicado é a circunstância do acesso às listas eventualmente ter ocorrido por via de violação desse mesmo sigilo bancário. Porque o engenheiro informático que obtém e descarrega esses mesmos dados, obviamente estava também ele próprio sujeito ao regime do sigilo bancário. E muitas das vezes em processo penal... O que faz dele o quê? Diga-me, nesta altura. Um criminoso ou um herói? Vamos ver. Ele pode estar a praticar, de facto, um crime à luz da lei suíça de violação de segredo bancário. Mas, em direito penal, também existe aquilo que nós designamos as causas de exclusão da ilicitude. Há determinadas atuações que podem excluir aquilo que, à partida, seria um ilícito criminal. O caso mais evidente é a legítima defesa. E este caso parece-lhe que configura uma dessas exceções ou não? Dificilmente. Trazer para a praça pública um dos esquemas fraudulentos que tirou aqui pesada massa de impostos aos Estados europeus. Eu acho que a denúncia e a prossecução de redes organizadas de crime pode ser considerado o exercício de um direito. Por exemplo, à luz do direito penal, o exercício de um direito exclui a ilicitude do facto praticado. Mas eu teria, obviamente, não tenho factos suficientes para poder enquadrar esta situação concreta. Agora, isso levanta um problema muito complicado do ponto de vista da investigação criminal, porque na doutrina processual penal nós costumamos designar isto como a fruit of the poisonous tree. Ou seja, quando o primeiro facto de investigação é nulo, por violação de um direito, e eventualmente isso contaminará todas as outras maçãs do cesto. A maçã podre contamina as futuras maçãs. Tenho algumas dificuldades. Há um caso aqui em Portugal muito engraçado, que por acaso não envolveu responsabilidade penal, mas responsabilidade contra a ordem nacional, que foi o caso que opôs o comendador João Berardo ao Sr. Jardim Gonçalves, a propósito de, eventualmente, algumas irregularidades que teriam sido cometidas no Millennium BCP. E é curioso que a esse propósito também foi um funcionário do BCP, aliás, neste caso do Banco de Portugal, que fez chegar ao Sr. João Berardo um conjunto de documentos que eventualmente indiciariam o cometimento não de ilícitos criminais, mas de ilícitos contra a ordem nacionais. E os tribunais discutiram muito se era admissível ou não aproveitar esses documentos que foram facultados teoricamente em violação do sigilo bancário. Curiosamente, o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por abrir a porta para a consideração desses mesmos documentos nesta perspectiva. Há notícia de um crime. Foi isso que aconteceu nos últimos dias e é por isso que o Ministério Público está a investigar. Na praça pública diz-se, houve um crime.
Então o Ministério Público tem o dever de abrir o inquérito, quanto mais não seja para o arquivar. Até porque isso até tem reflexo do ponto de vista depois do direito da caducidade da liquidação, porque pode prolongar essa fase de inquérito criminal, pode prolongar também esse prazo de caducidade da liquidação pela administração tributária. Aqui fica. Fazemos só aqui uma pausa na nossa conversa. Senhores, partimos para um curto intervalo. Volte connosco para a segunda parte do Acerto de Contas. Fique para ver. Até já.